aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Portanto, estou diante de pessoas bem-aventuradas, pessoas felizes, felizes aos olhos de Deus e diante de Deus. Amados, a palavra de hoje nós a encontramos em Mateus, no capítulo 4, versículo número 1. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Conversemos por alguns instantes sobre essas palavras. Queridos irmãos e irmãs, enquanto eu me preparava para esta mensagem, que tem um tema um pouco diferente, numa ratoeira havia um queijo, numa ratoeira. Isso não parece tema de sermão, parece outra coisa, mas vocês vão entender por que nós chegamos a esse tema. Então, como eu estava dizendo, enquanto me preparava para esta mensagem, uma ilustração me chamou muita atenção, muito. E nessa ilustração que eu compartilho com vocês, havia a palavra tentação. E junto com a palavra tentação, a imagem de uma ratoeira. Aí me perguntei, qual deve ser a maior tentação para um rato? Bom, a resposta parece ser meio que óbvia. A maior tentação para um rato é um pedaço de queijo. Uau! Um pedaço de queijo. O rato gosta muito de queijo. Para um rato com fome, aquele pedaço de queijo parece até ser mais gostoso do que ele já é. E aí então o ratinho chega perto. Ele até acha estranho um pedaço de queijo estar ali escancarado em sua frente, mas o cheiro do queijo apetece, a sua textura, tudo é muito sedutor, diríamos nós até tentador. E aí então o rato se aproxima da ratoeira. Ele ainda não sabe que está chegando perto da maior desgraça de sua vida. E aí então, quando ele se desarma de todos os cuidados e desconfianças, aí então vem o golpe de misericórdia. Na ratoeira havia um queijo. Havia um queijo na ratoeira. Alguém colocou a ratoeira lá. Ela só estava lá porque alguém queria ver a ruína do rato. E quando esse alguém viu o rato pego em sua armadilha, disse: missão cumprida, consegui, me livrei do rato. No deserto havia um diabo. Havia um diabo no deserto. Para o deserto, Jesus foi levado, como diz o texto, pelo próprio Espírito Santo, o mesmo que o conduzira ao batismo. Ou seja, as tentações pelas quais Jesus passará não foi ou não foram um acidente de percurso. No deserto, podemos dizer assim que havia pelo menos 3 ratoeiras, e as iscas estavam lá. As iscas estavam lá em seus devidos lugares. E Jesus então era a vítima a ser pega. E para alguém que estava em jejum, havia 40 dias e 40 noites, aquelas iscas eram ainda mais vistosas, mais apetitosas, diríamos até nós, mais tentadoras. Para alguém com fome, pedras transformadas em pães seriam muito apetitosas. A proposta do tentador era
Jesus parasse de sofrer. Ele era filho de Deus, assim insinua o diabo, como filho de Deus, ele não precisava passar por aquilo, ele não precisaria sofrer fome, ele não precisava sofrer na cruz posteriormente, ele não precisava sofrer. E há quem diga então que nesse versículo 3, ali está o cerne da teologia da prosperidade, quando se propaga que os cristãos não devem sofrer, eles têm que preferir outra coisa, buscar outra coisa, e não querer se submeter ao sofrimento. E aí então a proposta era muito interessante, a isca era muito tentadora. A isca é: você não precisa passar por isso. Aliás, até eu queria lembrar que o grande propósito da ação satânica sempre foi desviar Jesus do caminho da cruz. Em outras palavras, o diabo está dizendo assim: Jesus, você é filho de Deus, vê lá, você não precisa passar por isso. Para que esse sofrimento todo? Não. O diabo estava oferecendo uma nova opção. Na verdade, o que nós podemos presenciar nessa primeira tentação, nessa primeira isca da ratoeira, nós podemos perceber ali que na verdade estava diante de Jesus duas coroas: uma coroa de espinhos ou uma coroa de ouro. O diabo estava dizendo assim, em outras palavras: Jesus, para que você optar por uma coroa de espinhos? Por que isso? Você não precisa ser filho de Deus. É melhor não sofrer, é melhor você coroar-se com uma coroa de ouro. E aí então nós percebemos que não funcionou essa primeira ratoeira. A isca ficou lá, intocável. Jesus não tocou nela, mas no deserto havia um diabo, e o diabo estava lá. Havia também ainda duas outras ratoeiras espalhadas. E que tal dar um espetáculo para o povo se deliciar e aplaudir? Que tal? Que tal Jesus se jogar do pináculo do templo e os anjos o impedirem de algum mal maior lhe acontecer? Imagine, todos que vissem essa cena aplaudiriam em pé, alguns chorariam de emoção, outros gritariam. Aí daria ao povo aquele Messias que o povo queria ver, ou seja, um Messias espetacular, que dá shows, que dá espetáculo. Provavelmente se encheria de gente por todos os cantos para presenciar aquele grande momento. Mas a questão é: quais seriam as consequências disso? Será que, se Jesus atendesse à voz de Satanás, se Jesus fosse seduzido por essa isca, será que haveria então uma conversão em massa? Será que o arrependimento seria geral? Será que as pessoas, a partir dessa demonstração, a partir desse espetáculo, as pessoas buscariam mais o Deus vivo? Será que os corruptos passariam por uma transformação? Será? Será que os filhos deixariam de desrespeitar os pais? Será que as pessoas deixariam de roubar, os adúlteros de adulterar, os cobiçadores de cobiçar? Será que as pessoas deixariam de trocar o Deus verdadeiro por outros deuses? Será que com essa demonstração, esse espetáculo que Jesus fosse dar ali, se ele atendesse à insinuação de Satanás, será que as pessoas que testemunhassem o grande espetáculo, elas iriam gostar mais de ouvir a palavra de Deus? Será que os exploradores dos mais fracos abandonariam as suas práticas para iniciar uma nova vida? Será? E a resposta é não.
tudo permaneceria a mesma coisa. E ainda bem que Jesus não deu ouvidos a esta tentação. A segunda ratoeira permaneceu como estava, a isca não foi tocada, não foi mexida, foi tentadora, mas ela não foi mexida. Mas ainda restava uma terceira ratoeira no caminho de Jesus. Quem sabe, pensou Satanás, poderia esta funcionar? A ratoeira estava ali bem armada. A proposta que Satanás faz nessa terceira ratoeira, essa isca que ele usa, também muito sedutora: tornar-se dono de todas as riquezas do mundo. Em outras palavras, nunca mais precisar nascer numa estrebaria, no meio de animais fedorentos, nunca mais precisar pegar um burro emprestado para entrar em Jerusalém, nunca mais precisar de um jazigo emprestado para quando morrer o corpo ali ser deixado. Porque tem que emprestar um jazigo. Por que emprestar um jazigo se você pode construir o mais luxuoso mausoléu no cemitério? Quanto prestígio isso traria para você? Evidentemente que o diabo não podia dar nada disso a Jesus, mas a Bíblia diz que ele é o pai da mentira. É o fato dele estar prometendo o que ele estava, não quer dizer que ele podia dar o que ele estava prometendo, porque ele não tinha essa condição. Mas o que ele queria na verdade era, conforme diz o nosso texto, que Jesus o adorasse. Mas, para a surpresa do diabo, também a terceira ratoeira ficou intacta. A isca permaneceu onde ela estava, ela não foi mexida. Quem armou as ratoeiras ficou extremamente frustrado, e diz o texto bíblico: deixou a sua vítima no deserto até a ocasião oportuna, quer dizer, até o momento em que ele visse novamente uma oportunidade, uma brecha para empreender aquilo que lhe é a sua característica peculiar. Tanto é que o nome diz ali no versículo 1, tentador, né? Então isso quer dizer que o diabo, versículo 3, perdão, tentador. Então a identidade de Satanás, aquilo que faz parte da sua natureza, é tentar. Ou seja, ele não ia desistir para sempre, ele deu um tempo, deixou ali a sua vítima no deserto até a ocasião oportuna. Agora então no deserto não havia mais um diabo, mas no deserto agora estavam anjos vindo e servindo ao Senhor Jesus Cristo. Porque o Salvador Jesus Cristo é diferente de Adão, que caiu na ratoeira de Satanás. Jesus Cristo é diferente de Israel, que caiu em várias ratoeiras espalhadas pelo caminho, desde o deserto até quando já estavam de posse da terra prometida. Mas Jesus não, ele não caiu em tentação. Meus queridos irmãos, em nossa jornada aqui neste mundo, há muitas ratoeiras. Há muitas ratoeiras em nossa jornada neste mundo. O mesmo que espalhou ratoeiras no deserto para pegar a sua vítima, espalha até hoje ratoeiras e com iscas diferentes em cada uma delas. Em algumas está a isca do sucesso. Busque o sucesso acima de tudo. Em outras, a isca que está ali sendo oferecida é o de querer levar também uma vida sem sofrimentos. Em outra ratoeira está a isca do prazer carnal desmedido e adúltero. Também outra ratoeira, ali está a isca do querer ser aplaudido, do querer ser reconhecido sempre, do querer ser o centro das atenções, do querer ser notado sempre.
E se não é notado, é o fim do mundo. São iscas muito eficientes, muito. E Jesus sabia dos perigos que elas representam. Tanto é que Ele nos ensinou a orar e não nos deixes cair em tentação. Mas o que é tentação? Tentação é tudo aquilo que desperta em nós grande vontade de pecar contra Deus. E diariamente somos tentados. Diariamente várias ratoeiras são espalhadas ao longo do caminho. De um jeito ou de outro, sempre somos tentados. E como se não bastasse o diabo, o mundo, nos tentando o tempo todo, a Bíblia diz ainda que nós somos tentados também pela nossa própria cobiça. Interessante essas palavras encontradas em Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 15. Eu convido a todos a lermos em conjunto essas palavras, como estão ali colocadas. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não é tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta, mas cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, havendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi isso que aconteceu com Adão e Eva no paraíso. A isca que Satanás colocou ali, muito apetitosa, tentadora, ser igual a Deus. Imaginem vocês o poder de sedução dessa isca. E diz o texto que eles caíram nessa tentação. Tal cobiça deu a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gerou a morte espiritual, temporal e eterna. Mas a história não acabou por aqui, e isso para nós serve de grande consolo, porque o diabo, na verdade, ele que arquitetou tudo isso, ele foi surpreendido no final. Foi ele sim que colocou as armadilhas no caminho do santo povo de Deus do Antigo Testamento. Foi ele que preparou sim as armadilhas ao longo da jornada de Jesus, de todas as formas tentando desviar do caminho da cruz, de todas as formas tentando tirar da cabeça de Jesus, do coração dele, a ideia da coroa de espinhos. Para que sofrer? Não. Ao longo do caminho, Satanás não descansava. No caminho de Jesus, ele colocou as suas ratoeiras. E no caminho do santo povo de Deus, nos dias de hoje, também não é diferente. Só que o diabo não poderia imaginar que ele era o rato da história. E no final, a sua cabeça seria esmagada, como de fato é esmagada a cabeça de um rato que cai na ratoeira. Jesus sim esmagou a cabeça da serpente, quando matou a morte, ressuscitando dentre os mortos, e apresentou-se vencedor aos espíritos em prisão. As iscas não foram mexidas. O primeiro Adão falhou. O primeiro povo, o povo de Deus, caiu na ratoeira do Antigo Testamento. O primeiro povo. Agora, Jesus, o novo Adão, o novo servo do Senhor, o novo Israel, ele não mexeu nas iscas das ratoeiras, e elas ficaram intactas. Jesus as venceu por nós. Jesus venceu as tentações por nós. E aquele que faz parte deste povo de Deus, ou seja, aquele que está unido a Cristo, ele não precisa temer as tentações, embora elas façam parte da sua vida diária. As tentações sempre vão aparecer, sempre. O pecado é cair na tentação. Elas continuam existindo. Provavelmente antes de você sair de casa, você foi muito tentado. Provavelmente vozes aos teus ouvidos questionaram a tua vinda para cá.
Provavelmente vozes questionaram da importância da palavra ser ouvida. Provavelmente vozes questionaram a importância da Santa Ceia. Provavelmente vozes falaram ao coração de vocês: para que ir lá se você pode fazer outras coisas tão mais agradáveis? Para que gastar esse seu tempo numa igreja? As tentações são muitas. E quando você sair desta igreja, deste culto, com toda certeza, as tentações, as ratoeiras, continuarão sendo armadas ao longo da sua caminhada, com toda certeza. As tentações continuam existindo, mas o Senhor Jesus, Ele é fiel. A Bíblia diz que Ele lhes dará forças e os livrará do maligno. Veio do Senhor a força de José para resistir às investidas da mulher de Potifar sobre si. E vem do Senhor a sabedoria e a força para evitarmos más companhias, diversões mundanas, lugares perigosos que nos afastam de Deus. Vem do uso da palavra de Deus o fortalecimento de nossa fé para resistirmos às ciladas do diabo. A palavra de Deus nos garante que Deus nos dará forças para resistirmos às tentações. Essa promessa está aqui, gente, escancarada. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Vamos ler em conjunto? As tentações que vocês têm que enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará forças a vocês para suportá-la, e assim vocês poderão sair dela. Vocês pararam para pensar nessas palavras? Vocês conseguem perceber o grau de promessa nela contidas? Você consegue perceber isso? A palavra de Deus diz que quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la. Jesus já venceu as tentações por nós. Isso é uma promessa maravilhosa, uma constatação, uma realidade fantástica. Nós não precisamos pensar assim: não, mas a tentação vem, mas a carne é fraca, né? Não tem jeito de lutar contra a tentação. O negócio é a gente aceitar mesmo e boa. Depois a gente vai na igreja e pede perdão. É o que muita gente pensa, é o que muita gente faz. Agora, semana passada foi assim. As pessoas na terça-feira, famosa terça-feira gorda, se acabando nas gandaias, se acabando nos salões, nas avenidas, carnaval, todo mundo é todo mundo, ninguém é ninguém, é aquela beleza, coisa e tal coisa, pensando: não, amanhã é quarta-feira, a gente vai lá na igreja, faz um sinalzinho da cruz com cinza, está resolvido o nosso problema, está tudo perdoado mesmo. Então, daí já vai pensando no próximo ano, no próximo carnaval. Mas daí, vamos aprontar, né? Carnaval, vamos lá. Porque daí tem a quarta-feira de cinza, a gente vai lá na igreja, faz o sinal da cruz com cinza, está tudo resolvido. Meus irmãos, isso não é arrependimento. Arrependimento é quando a gente sente tristeza pelo nosso pecado e a gente diz para Deus: Deus, tu venceste em Cristo as tentações em meu lugar, eu não preciso me submeter à escravidão delas, eu tenho opção. Já que o meu Salvador venceu as tentações por mim, eu posso vencê-las também, porque o Cristo é o meu Cristo, é o meu Salvador. Esse Jesus que não aceitou as iscas oferecidas e colocadas por Satanás, Ele está comigo, e a tua palavra diz para mim que quando a tentação vier, eu não preciso cair nela. Talvez até eu caia, mas não é um fato necessário, não. Se a tentação vier, tu irás me dar força, tu me darás forças para eu suportá-la. Eu posso sair dela. Isso é promessa, meus queridos. Isso é promessa.
Quando você se sente tentado, confia nessa palavra, busca força nessa promessa, te apega a ela, abraça ela para você, porque é a única forma dessas iscas sedutoras não te levar para a tua ruína. No meio do deserto havia um diabo. Havia um diabo no meio do deserto. Em nossa jornada nesse mundo há um Salvador. Há um Salvador em nossa jornada aqui neste mundo. E graças a Ele nós podemos resistir às iscas colocadas por Satanás ao longo do caminho. Jesus venceu as tentações por nós. Jesus é o novo povo de Deus, e nós fazemos parte deste povo pelo nosso batismo, e é por isso que, confiando nele, nós também poderemos vencer as tentações, e que Deus nos abençoe, para que também sigamos a nossa jornada, olhando sempre para o autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus Cristo, o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.